Amém? Graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo, acompanha lá no telão. Então amanhã não perca, venha todo mundo que tem ministério, departamento lá da recepção, da ceia, todo mundo que trabalha na igreja, intercessão, venha amanhã, que é fundamental, departamento de crianças, todo mundo, que nós vamos planejar o segundo semestre. Amém? Graças a Deus. Queria compartilhar com os irmãos aqui em Hebreus, nós vamos dar continuidade aqui à carta dos Hebreus, e no capítulo 7, nós vamos estar conhecendo mais a palavra de Deus, amém? Queridos, é muito importante nós conhecermos a palavra de Deus. É muito importante para a vida cristã que eu e você, enquanto igreja, nós que formamos a igreja, o corpo de Cristo, amém? O Senhor tem nos reunido como corpo. Quando nós estamos aqui reunidos nesse salão, queridos, é importante nós entendermos isso, que o salão não é a igreja. Esse lugar aqui, às vezes a gente costuma chamar de santuário, às vezes costuma chamar de outros nomes também, mas nada, é um palco, tá certo? É um tablado, um lugarzinho mais alto para ficar mais fácil para ver os irmãos lá atrás, tá? Mas, na verdade, que para os irmãos ver quem está ministrando, né? Na verdade, essa elevação é só para isso. Mas é importante entender que esse local que nós estamos aqui, embora ele é consagrado a Deus e tudo que nós fazemos aqui para honra e glória do nome do Senhor, amém? Mas é apenas um prédio. Na verdade, a igreja somos nós. A igreja somos eu e você que juntos reunimos, então, e formamos o corpo de Cristo. E é importante nós entendermos isso, que muitas vezes nós damos mais valor no prédio do que nas pessoas. E isso está errado, nós temos que dar valor nas pessoas. Olha para o seu lado, direito e esquerdo, vê que as pessoas maravilhosas que Deus tem colocado ao seu lado, né? Dá um abraço nela de novo, fala, meu irmão, dou graças a Deus por Ele ter me colocado aqui do seu lado, e eu posso te dar esse beijo, esse abraço agora, aqui pertinho, ó. Dá um beijo aí na pessoa do seu lado, dá um abraço forte nela. Fala, meu irmão, que bênção é ter você aqui do meu lado. Amém? Queridos, isso é muito bom. E às vezes, por mais que às vezes alguém muda de cidade, né? Está aqui o Christian, está indo aqui mudar de cidade, mas são da família. Amém? Não importa o lugar. Amém? Deus gerou essa conexão nas nossas vidas e nós vamos levar isso para onde quer que nós formos. Então a presença de Deus, queridos, ela não está fixa num prédio, né? Quando você sai daqui e vai embora, que a gente tranca a porta, Deus vai junto, né? Ele não fica aqui, né? Tá certo? Porque Deus deixa uns anjos para guardar, que precisa, né? Então fica uns anjos de guarda aí, tá certo? Mas Deus vai junto, porque Deus quer habitar no nosso coração. E por isso que é importante nós entendermos a palavra de Deus e conhecermos a palavra de Deus. Ontem nós tivemos aqui a gravação e pela manhã a pastora Vanessa acordou com a palavra na sua mente e ela compartilhou essa palavra comigo e é muito importante, queridos. E a palavra que o Espírito Santo colocou na cabeça dela ontem foi aquela palavra onde Jesus lá em João 6 falava, eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Você pode repetir comigo essa palavra de Jesus? Fala, eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Pode repetir mais forte. Eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta, por mim viverá. O que quer dizer essa palavra, queridos? Quer dizer que Jesus é o verbo de Deus encarnado. Aqui no começo do livro de Hebreus fala sobre isso, que Jesus, tudo que foi feito através dele, por meio dele, para ele. Quando Deus disse, haja luz, na verdade o que estava sendo materializado ali é o próprio verbo divino, a própria palavra de Deus. Ou seja, pelo poder de Jesus, pelo poder da presença de Deus, que tudo que foi feito se fez. Amém? E é por isso que é importante, queridos, nós entendemos disso, que Jesus ele é o verbo da vida. Que Jesus é a própria palavra de Deus, que Deus deixou para nós. E por isso, quando nós estudamos a palavra de Deus, por mais que às vezes a nossa mente não entende direito, tem momentos na Bíblia, por mais que a gente estuda, e a gente já tem tempo que estuda a Bíblia, né, para quem é líder e conhece, tem hora que você começa a ler a Bíblia, começa a dar um nó na cabeça, fala, Deus, mas o que é isso? Né? Que palavra é essa? Por quê, queridos? A Bíblia é espiritual. A Bíblia não se entende com a mente, mas a Bíblia se entende com o coração, com a fé, de que a palavra de Deus é o verbo vivo de Deus para as nossas vidas. E à medida que você se alimenta dessa palavra, à medida que você come dessa palavra, você passa a sua essência, passa a ser transformada por ela. E você não é mais quem você era, mas você passa a ser uma pessoa diferente.
você vai se transformando, e por isso que o Senhor nos diz que de fé em fé, um dia nós vamos chegar diante de Deus em Sião, de passo em passo, de glória em glória, de fé em fé. O que isso quer dizer? É que à medida que nós vamos conhecendo a Deus, à medida que nós vamos conhecendo a palavra de Deus, o Senhor vai transformando a nossa essência, o Senhor vai transformando a nossa mente, o Senhor vai transformando as nossas emoções, e aquela pessoa, quando você olha para o passado, ainda, por mais que você seja evangélico desde criança, não importa se você se converteu hoje, na hora do louvor, se você se converteu um mês atrás, se você se converteu, e eu falo conversão, queridos, é no momento que você recebe Jesus e a sua ficha cai, fala assim, Deus, eu preciso do Senhor, Deus, eu preciso de você. Conversão não é você professar uma religião, conversão não é você falar que é crente, né? Tem pessoa que fala, passei para ser crente agora, não é assim? Isso não é conversão, que a palavra de Deus fala de conversão, é o momento que você decide na sua mente, no seu coração, falar, Deus, eu vou servir o Senhor, independente das circunstâncias, independente do que eu sei, independente do que eu vejo, eu vou seguir o Senhor. Queridos, naquele momento, então, a Bíblia fala que Deus vai nos transformando. E é interessante que aquilo que nós nos alimentamos, né, o alimento que nós ingerimos, ele vai transformando, não é assim? Quando você come um certo tipo de vitamina, o seu cabelo muda, sua pele muda, a sua saúde muda, dependendo daquilo que você se alimenta. E assim também é com a nossa vida espiritual. Assim também é com a nossa alma. À medida que nós vamos nos alimentando de Jesus, à medida que nós vamos nos alimentando da palavra de Deus, Deus vai transformando a nossa essência. Deus vai transformando a nossa fé. E aí, quando nós passamos por dificuldade, quando nós passamos por problemas, quando nós passamos por enfermidades, quando nós passamos por dificuldades financeiras, quando nós passamos por qualquer tipo de circunstâncias, nós temos uma essência transformada, e você, a partir do momento que você entra nessa seara, a partir do momento que você entra nesse barco, você fala, Jesus está no barco comigo, amém? Por mais que as ondas balancem o barco, por mais que o vento sopre, por mais que as circunstâncias queiram afogar você, queira te jogar para o fundo do mar, você sabe que Deus, Jesus, está no barco com você, amém? Queridos, é por isso que é importante nós estarmos sintonizados com a palavra de Deus e nós conhecemos aquele nosso Deus através da sua palavra, amém? E é por isso que aqui na FAB nós valorizamos o ensino da palavra, nós valorizamos o conhecer de Deus, nós temos escola bíblica, nós temos buscado em Deus, nós temos guia de leitura da palavra, amém? Porque é importante, queridos, homem de Deus, mulher de Deus que não conhece a Bíblia, está participando só de uma religião, está participando do movimento, amém? Porque nós, enquanto servos de Deus, nós precisamos da palavra para nos alimentar, senão nós vamos ser aqueles crentes raquíticos, nós vamos ser aqueles servos de Deus franzinos, sem poder espiritual, amém? Mas o Senhor nos chamou para viver em triunfo, em vitória, e só tem vitória quem tem luta, amém? Quem diz amém? Vocês estão muito desanimados hoje, quem diz amém? Queridos, só tem vitória quem tem luta. E às vezes a gente fica orando e fala, Deus, mas eu não podia passar por luta. Eu sou filho de Deus. Deus, eu sou mulher de Deus. Eu não podia passar por luta. Queridos, mas a Bíblia fala que graças a Deus, que em Jesus sempre nos conduz em triunfo, em vitória. Então, para você ter triunfo, tem que ter vitória, você tem que ter guerra, você tem que ter luta. Então, levanta sua mão agora pela fé e fala, graças a Deus pelas lutas que eu passo. Amém? Esse pastor é louco, né? Mas levanta a mão e fala, graças a Deus pelas lutas que eu passo. Graças a Deus, esse palco aqui dá uma balançada aqui, mas está pertinho do chão, não tem problema não, né? Graças a Deus pelas tribulações da vida, porque é através das lutas, através das tribulações, que você aprende quem é o Deus que você serve. Você aprende quem é o Deus que você professa, o Deus que você se relaciona. Amém? Essa é a palavra de Deus, queridos. E olha só o que está escrito aí em Hebreus, no capítulo 7. Está no telão. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. Você pode repetir comigo? E o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém. Salém é o antigo nome, queridos, da cidade de Jerusalém, tá? Então, rei de Salém é isso, que é o antigo nome de Jerusalém. Quer dizer, rei de paz.
sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza deste homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes dentre os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora esses sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não lhe pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Queridos, essa palavra aqui ela é tremenda, porque o autor da carta aos Hebreus, não se sabe se foi Paulo ou se foi outra pessoa, né? Mas é uma carta que é legítima, é uma carta que está na palavra de Deus, é uma das cartas mais profundas da Bíblia. Ele começou a mexer com algumas estruturas que eram mais sagradas para o povo. Primeiro, ele começa falando de Melquisedeque. Abraão, então, e aqui Paulo, no capítulo dos Hebreus, Paulo não, o autor dos Hebreus, né? E que é ratificado uma série de situações pelo apóstolo Paulo. Ele começa a falar de alguém que abençoou a vida de Abraão. Queridos, e Abraão, para o povo de Israel, para a comunidade dos judeus naquela época, era o patriarca. Era o homem que recebeu as promessas da boca de Deus. Era o homem que era amigo de Deus. Então, quando o autor da carta aos Hebreus fala, olha, Abraão, quando ele voltou da vitória, uma grande vitória que ele teve na vida dele, a Bíblia fala que Abraão, ele lutou contra os reis que tinham força bélica. Para quem não sabe, né, Abraão estava ali na sua tenda, que eles moravam em tendas na época, e de repente chegou a notícia, olha Abraão, vieram 4 reis fortes e poderosos, e deram de assalto na cidade do seu sobrinho, que era na região de Sodoma e Gomorra, e eles vieram ali, deram de assalto e levaram tudo do seu sobrinho. Levaram as mulheres, levaram os animais, levaram os tesouros, levaram tudo, saquearam tudo. Queridos, naquele momento a Bíblia fala que Abraão reúne 400 homens nascidos na sua casa. O que quer dizer isso, queridos? Que Abraão levanta 400 homens que eram pastores de ovelha, cuidavam de gado, de rebanhos. Aqueles homens não eram formados em batalha, aqueles homens não eram formados na guerra. Aqueles homens, a arma que eles manejavam era um cajado para levar o animal de um lado para o outro. Mas mesmo assim, Abraão reúne 400 homens criados na sua casa e ele vai em direção àquele reino. E a Bíblia fala que Abraão, com aqueles 400 homens, ele consegue vencer aqueles reis, e ele consegue vencer e trazer de volta tudo que pertencia ao povo que havia sido ali desfraudado, o povo que havia sido roubado por aqueles reis. Queridos, a Bíblia fala que então Abraão, quando ele volta da vitória, Abraão, quando ele volta de uma vitória que trouxe para ele orgulho, Abraão que volta de uma vitória que traz, às vezes, né, no sentimento humano, de um senso de realização, num senso de poder, não é assim? Quando nós vencemos uma batalha, quando nós vencemos uma guerra, o que você pensa? Fala, mas sou bom mesmo, né? Olha, eu consegui vencer, eu consegui superar. O fulano lá veio para cima de mim, eu consegui superar ele. Não é assim? A gente se sente todo orgulhoso, sente, né? Mesmo os espirituais, estou falando isso de crente, né? Estou falando de gente de Deus. Não é assim? A gente fica orgulhoso, a gente fica parecendo um pavãozão, né? Falou, né? Consegui vencer. Queridos, mas naquele momento, então, provavelmente Abraão, que era humano, também voltou ali, né? Todo animado. Voltou vencedor. Mesmo sem ter guerreiros, ele voltou vencedor. Ele venceu a batalha. Mas a Bíblia fala que naquele momento ele se depara com alguém no meio do caminho, alguém que não tinha começo de dias, é alguém que não tinha fim de dias. E aqui o autor fala que ele era semelhante ao Filho do homem, era semelhante ao Filho de Deus. Olha o que a palavra fala, ele era semelhante, feito semelhante, Filho de Deus. E aquele sacerdote, na verdade, nada mais era do que o próprio Jesus, né, que ali se apresentou
E como ele não havia ainda sido encarnado como Filho de Deus, como Jesus Cristo, ele se apresentou como sacerdote, rei de Salém. E a Bíblia fala que Abraão, quando ele se encontra com ele, Abraão, quando se encontra com aquela figura ali, no meio da vitória, no final da vitória, voltando para sua casa, a Bíblia fala que Abraão, ele para e Abraão dá o dízimo dos seus despojos. E aqui o autor mexe com, primeiro que ele mexeu com o patriarca Abraão, depois ele mexeu com outra coisa que afeta muitas pessoas, que é dinheiro. O dinheiro, às vezes, é fonte de escândalo para muita gente. Muita gente se escandaliza com dinheiro. Muita gente se escandaliza quando, às vezes, na igreja tem um momento de oferta, de dízimo. Fala, eu não vou ofertar não, eu vou enriquecer pastor. Eu vou enriquecer, dar dinheiro para a igreja. Eu não vou fazer isso não. Né? É uma coisa que mexe com as pessoas. Eu estou falando de gente espiritual. Não estou falando de incrédulo, não. Né? Estou falando de pessoas que são espirituais. Estou falando de pessoas que são homens e mulheres de Deus. E às vezes no momento do dízimo e da oferta, né, que a Bíblia fala que é o momento que nós temos para ofertar, para dizimar, às vezes no nosso coração vem, mãe, eu vou ofertar, vou dizimar, né, para quê? Né? Sei lá o que ele vai fazer com esse dinheiro. Eu não vou ofertar não. Às vezes a gente tem esse pensamento e fica com isso na cabeça. Né? E o Rodrigo esses dias estava orando pelos dízimos e ofertas, e foi muito bom aquele texto, né? Que quando o Senhor chama para o tabernáculo ali, para fazer o tabernáculo, ele falou assim, olha, venham, traga suas ofertas, quem for de ouro traz ouro, quem for de bronze traz bronze, quem for de madeira traz madeira. E o pecado não é aquilo que você traz, o pecado é aquilo que, se você for, sua condição for de ouro, você trazer uma madeirinha só para dar ibope, não é assim? Você vai no gasofilaço com um volume grande, né, traz um punhado de nota de R$1, né, para encher o envelope, né, tá certo? E às vezes para ficar travando no gasofilaço, só para o pessoal olhar e falar, nossa, ali está dando muito dinheiro, né? É só nota de 1 que trava, né? Tá certo? A hora que a Nara vai lá, fala, hoje tem que pagar o aluguel, deixa eu ver, não, tá, R$1, tá certo? Amém? Mas não é isso, queridos. A Bíblia fala que a questão é a sua integridade diante de Deus. A verdade é o que você tem diante de Deus, é aquilo que você faz, se você tem condição, né? Se você não quiser ofertar, não precisa, a Bíblia, em lugar nenhum, Deus pediu dinheiro para ninguém, né? Não tem essa questão. Mas quando você tem no seu coração que você quer ir ofertar, você tem que ir com integridade, com aquilo que Deus colocou no seu coração. Por isso que a Bíblia fala, cada um contribua segundo Deus colocou no seu coração, não por tristeza ou por necessidade. Queridos, e nós vemos isso aqui, nesse momento de Abraão, que o autor da carta aos Hebreus estava mexendo com essas duas estruturas muito fortes. Primeiro, o patriarca Abraão. Segundo, mexendo com o dinheiro. E é interessante que nós olhamos lá no Novo Testamento, na igreja, e falamos, pastor, mas o dízimo é da época do Velho Testamento, né? Não precisa dizimar não, não precisa ofertar não. Nós estamos na época da graça. Mas na época da graça, na Bíblia fala que chegou um momento na igreja, que a igreja estava sendo muito perseguida, os irmãos estavam sendo perseguidos, e aí os irmãos começaram a vender o que tinham e ofertar aos pés dos apóstolos, porque tinha muito cristão passando fome, tinha muita gente correndo ali da perseguição do Império Romano, e os irmãos estavam vendendo o que tinham e dando tudo. E aí apareceu dois espertinhos, Ananias e Safira, casal, né? E foram lá, e falaram assim, vamos fazer o seguinte, está todo mundo lá, está aquele movimento lá de dando oferta boa, né? E vendendo tudo e dando. Então vamos fazer o seguinte, vamos vender, a gente guarda a grana, pega um pouquinho, entra na fila e vai lá e faz de conta que está ofertando. E aí o que aconteceu? Que no momento que um chegou, né, para dar a oferta, Pedro olhou, eles vieram de dois, né, para trazer, falou que é muita coisa, então trouxe, né, 2 viagens, né, veio um em cada carro, tá certo? E aí a hora que chegou o primeiro, Pedro falou assim, olha, por que vocês estão mentindo para Deus? E a pessoa, no gasofilaço, puf, morreu. Falou, da mesma forma que esse morreu, o outro vai morrer também. Aí chegou o outro lá, vou ofertar aqui, pôs lá e puf, morreu também. Por quê, queridos? Porque eles estavam mentindo para Deus, eles não estavam sendo íntegros. O pastor vai tirar a segunda oferta, né? Não é isso não. Amém? Na verdade, o que é importante aqui, queridos, é nós entendermos o princípio da palavra de Deus, o princípio da integridade, o princípio que nós temos que ter diante de Deus de sermos sinceros. Não sentir de Deus de dar oferta nenhuma. Não sentir. Amém. Graças a Deus. Né? Porque ninguém é obrigado a ofertar, ninguém é ofertar a dizimar. Mas se você sentiu, o Espírito Santo falou no seu coração, e de repente você vai lá e tenta enganar a Deus, né? Aí você está pecando, aí é pecado. Amém? Então, mas por que eu gostaria de chamar atenção para isso? Porque aqui nessa palavra, o autor da carta aos Hebreus mexe com 2 estruturas. Primeiro, o patriarca Abraão, aquele que recebeu as promessas. Segundo, alguém que aparece misteriosamente na frente dele, e Abraão para e dá o
dízimo para ele, e a Bíblia fala que aquele homem ali, o Melquisedeque, abençoou Abraão. E aí mexeu mais ainda com a estrutura do povo que estava ouvindo essa palavra. Por quê? Falou, como abençoou Abraão? Abraão é o pai da fé. Abraão foi quem recebeu as promessas de Deus. Quem pode abençoar Abraão? Quem pode abençoar Abraão? E naquele momento, então, a Bíblia fala, olha, quem pode abençoar Abraão é aquele que é maior do que ele. É aquele que não tem início de dias, aquele que não tem fim de dias, e aquele que se parece com o Filho do Homem, né? Aquele que se parece com o Filho de Deus, porque Jesus ainda não havia sido revelado no Velho Testamento. Queridos, é muito importante nós entendermos aqui que aí Abraão se entrega ali, recebe a bênção, e naquele momento Abraão está fazendo o que está escrito lá em Provérbios, né? Fala assim, olha, não vos estribes no seu próprio entendimento. O que é estribar? O autor lá está falando justamente de estribo de cavalo, né? Onde você coloca os pés, tá certo? E você se estriba, você se apoia no cavalo, né? No estribo, tá certo? Estribou, né? Quem gosta de cavalo aí, Ronei, você conhece mais? É estribou, né? Estribo. Então você coloca os pés no estribo lá e ali você se firma no cavalo. E a Bíblia diz lá em Provérbios, olha, não vos estribes, não vos apoies no seu próprio entendimento, mas antes reconhece a Deus acima de todas as coisas. Queridos, aqui nós começamos a entender uma situação espiritual, nós começamos a entender algo que é espiritual nas nossas vidas, que nós não devemos nos apoiar, nos estribar no nosso próprio entendimento, mas tudo aquilo que nós somos, todas as vitórias que nós temos que atribuí-las a Deus. E quando você se atribui a Deus, você não tem problema de ofertar na igreja, você não tem problema em dizimar, você não tem problema de participar, porque você entende que aquilo que você tem, foi Deus que te deu. E quando eu estou usando esse texto aqui, queridos, que nós estamos lendo, né, o pastor hoje está perto de pagar aluguel, né? Não é isso não, amém? Deus tem suprido as nossas necessidades como igreja, em nome de Jesus, amém? Nós queremos que nós vamos ter mais, em nome de Jesus, para mais projetos, mas Deus tem suprido. Mas uma coisa que é importante, que é esse princípio espiritual que nós temos que entender, porque aqui, Hebreus estava falando justamente sobre isso, sobre essa situação, onde nós temos que entender e reconhecer Deus sobre as nossas vidas. Aquela pessoa que tem condição, aquela pessoa que tem condição financeira, né? E tem dificuldade, às vezes, ofertar e dizimar, né? Por vários motivos, aí inventa um punhado de motivo lá, mas na verdade é a integridade do seu coração, é porque lá no fundo, ela não reconhece que foi Deus que fez na sua vida. Lá no fundo, ela não reconhece que foi Deus que deu. Lá no fundo, a pessoa que tem uma dificuldade de ofertar e dizimar, né? E aí eu estou falando isso aqui, queridos, com muito amor, né? Os irmãos conhecem aqui, nós não falamos, nós não batemos aqui em dízimo e oferta, é muito tranquilo aqui os momentos de dízimo e oferta. Mas, na verdade, algo que Deus colocou no meu coração nesses dias é isso, que nosso povo tem que entender esse princípio espiritual. Nosso povo tem que entender esse princípio, porque quando você tem essa dificuldade no coração, é porque você não entende, você não crê que foi Deus que fez na sua vida, mas você crê que foi seu esforço próprio. E aí você pensa assim, por que eu tenho que dar na igreja aquilo que eu conquistei, aquilo que eu fiz, aquilo que eu trabalhei, aquilo que eu dei duro e fiz? Aí quando você faz assim, você fala, eu não vou ofertar, né? Eu posso dar 1.000, mas eu vou dar só 10 lá e tá bom, passando de bom, né? Tá certo? Eu vou na igreja uma vez por semana só e tal, deve gastar lá uns R$100 de luz e tal, né? Vou dar 10% da luz, pá, né? Dá 10 lá. Queridos, mas não é isso o princípio da palavra de Deus. Amém? Não é isso. Que a palavra do Senhor fala que a diferença é aquilo que está no nosso coração. Se você dá R$1, se você dá 2, se você dá 1.000, dá 10.000, dá 100.000, isso não importa para Deus. O que importa é a sua integridade lá no fundo do seu coração diante de Deus. Amém? Por isso, queridos, aqui nós não temos, nem tem lugar que tem lá os quadrinhos, né, que o pessoal põe lá as ofertas, né, os dízimos, né? Aí uns irmãos vai lá e vê quanto o outro está ofertando, está dizimando, né? Tem gente que fica procurando o dele lá, mas não é nada, já achou dele faz tempo, né? Mas fica olhando lá para ver quanto que o outro deu, né? Ô, irmão, o que você está fazendo aí? Não, eu estou olhando o meu aqui, eu perdi o meu envelope, eu estou olhando aqui para ver se eu acho, né? O dele já está na Bíblia, está ele lá curioso para ver quanto que os outros, né, deu. Aqui nós não temos isso, né? A oferta você põe lá no gasofilácio, ninguém vê, e graças a Deus por isso, amém? Mas algo que é importante, você entender na palavra de Deus nessa noite, o que o Senhor te diz, que aqui a palavra, e que o autor fala aqui de dinheiro, é justamente sobre isso. Porque a Bíblia fala que onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. E se você, por algum momento, tem dificuldade, às vezes, de ofertar, de dizimar,
Tá certo? Às vezes a pessoa fala, mas não sei o que vai fazer com dinheiro, não sei o que, aqui na FAB nós não temos isso. Amém? Graças a Deus aqui é muito aberto, muito transparente. Aqui nós damos relatório para os irmãos do que entrou, do que gastou. O pastor não recebeu R$1 até hoje. Amém? Graças a Deus, porque não sou contra o pastor que recebe salário de igreja. Eu acho que tem que ter mesmo, graças a Deus por isso. Mas o meu chamado da Vanessa, da minha esposa, nós trabalhamos muito, corremos muito. Amém? Para que o Senhor possa nos abençoar muito no trabalho, para a gente trazer para a igreja também, tá certo? Aqui, então, é bem aberto. Mas o que é a palavra de Deus para nós nessa noite é essa, que nós temos que tomar cuidado com o nosso coração, que muitas vezes nós não somos abençoados por Deus, porque o nosso coração, ele é egoísta, nosso coração, ele é avarento. Queridos, eu tenho orado muito para que Deus abençoe os irmãos da igreja. Vocês não sabem tanto que eu tenho orado e tenho realmente lutado em Deus para que cada um aqui na FAB seja abençoado. Todos, em todas as áreas. Naquilo que o irmão trabalha, nós temos orado, Deus abençoa. Né, Rodrigo lá tem uma empresa de treinamento, de coach, nós falamos, Deus abençoa o Rodrigo. Ronei mexe lá com gado, Deus abençoa. Larissa também. Todo mundo, queridos. Nossa, Deus abençoa as vendas, dá promoção de gerente, né? Amém? Inclusive o dia dos namorados, para falar, né, com a Lívia, né? Já sumiu lá? Quase, né? Então daqui uns dias o irmão vai receber uma ligação, que é a Lívia, né? Tá certo? E as irmãs que vai passar o telefone, fala, atende a ligação aí, para você, né? Ronei, quando a Larissa fala assim, para você, para saber que é ela ligando. Tá certo? Bem, é porque ela é gerente da joalheria top, né? Então as irmãs já faz amizade com ela, que no dia do aniversário ela sabe, já liga para o namorado, para o maridão, tá certo? Ó, tem uma sugestão aqui para você, né? Amém? E as irmãs falam, glória a Deus. Uai, as irmãs não tá fraca, as irmãs, né? Amém? Isso aí, esposa, fica calada. Tá bom. Esposa está mais contida, né? Você viu que ela está de boa, né? É porque ela está atrás da caixa, ela não está escutando nada ali. Senão ela já estava, Jesus, faz a obra, né? Amém? Tá certo? Queridos, mas o que é importante, nós vamos encerrar aqui agora. Mas é importante nós entendermos isso, que o nosso coração tem que estar em Deus. Você tem que ser íntegro diante de Deus. Por isso que a Bíblia fala, olha, é melhor ser frio do que morno. Ou você é frio, ou você é quente, porque os mornos serão vomitados da boca de Deus. O que a palavra está dizendo lá em Apocalipse? Que você não pode fingir diante de Deus. Você não pode ser falso diante de Deus. Você não pode ser avarento diante de Deus. E a Bíblia fala, olha, o avarento, ele persegue a maldição sobre si. A Bíblia fala que aquele que dá com alegria, aquele que não retém o que é justo, ele é abençoado. Mas o avarento, ele retém sobre ele a maldição. E por que nós temos falado isso aqui, queridos? Essa palavra de Hebreus, né, que nós estamos continuando em Hebreus. Nós estamos de Hebreus 1, 2, 3, 4, 5, vamos até o final. Mas agora está aqui no Hebreus 7. Porque nós temos orado muito para que você seja abençoado no seu trabalho. Amém? Em todas as áreas que você tem feito, tem trabalhado, nós temos orado. Deus abençoa os nossos irmãos. Deus prospera os nossos irmãos para que ele seja feliz, para que ele seja abençoado, para que ele tenha vida e vida com abundância. Amém? Mas muitas vezes a nossa oração é frustrada porque você olha para o irmão e você vê que ele é avarente diante de Deus e o negócio não vai fluir. Aí você fala, Deus, mas não é possível, né? Será que a ficha não vai cair? Será que a ficha não cai? E nós temos orado por isso, mas nós cremos, e aqui nós temos um povo abençoado, que vai ser mais abençoado ainda em nome de Jesus, amém? Você vai prosperar em todas as áreas da sua vida. Você vai crescer, o seu ministério vai crescer, sua vida profissional vai crescer, vai expandir, amém? Porque Deus é contigo. E por que disso? Porque Deus quer, através da sua vida, Deus quer que você seja um canal para que as pessoas olhem para você e glorifiquem a Deus, amém? A palavra de Deus aqui para nós da FAB é que todos verão que vocês são família bendita do Senhor. Amém, queridos? Essa é a palavra de Deus para nós. Esse lugar tem essa palavra. Esse lugar tem essa bênção. Que quando as pessoas olharem para você, as pessoas vão ver que você é uma família bendita do Senhor. Amém? As pessoas vão olhar. E aqui a promessa de Deus para nós, que estranhos vão ser os nossos vinhateiros, vão ser pessoas que vão trabalhar para nós. Deus vai levantar estranhos a seu favor. Pessoas que você nunca conhece, vai abrir uma porta. Pessoas que você nunca viu na vida, vai vir te abençoar. Por isso que a palavra fala, vai, estranhos serão os vossos vinhateiros. Vinhateiro fala da vinha, né, quem trabalhava na vinha. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Deus vivo. Amém, queridos? Porque a sua alma, o seu coração vai estar ligado em Deus, vai estar ligado na palavra de Deus.
Não é assim? E aí as pessoas vão olhar para você e falar, gente, mas da onde vem tanta bênção? Tudo que essa pessoa põe a mão prospera, tudo que ele faz prospera, toda luta que ele entra, ele tem a vitória. Amém? Por quê, queridos? Pastor, isso é teologia da prosperidade? Não, queridos, não é teologia da prosperidade, não. Teologia da prosperidade, ela é assim, ó, irmão, se você vier aqui ofertar hoje, né, oferta primeiro que Deus te dá amanhã. Isso é a teologia da prosperidade. Amém? Palavra de Deus é assim, cada um contribua segundo Deus te der. Amém? Segundo aquilo que o Senhor te der. Deus faz o contrário, Ele te abençoa primeiro. Amém? E à medida que você vem em oferta, dizima, se dá para Deus, tá certo? Você se oferta também o seu tempo, o seu coração, sua alma, Ele vai abençoando mais. Amém? Mas Deus não te pede aquilo que Ele não te deu primeiro. Por isso que a Bíblia fala, olha, segundo aquilo que Deus te deu. Aquela palavra que o Rodrigo leu aqui também, né? Olha, cada um vai contribuir segundo aquilo que Deus te deu. Tem outra palavra que fala assim, ó, ninguém vai aparecer diante de Deus de mãos vazias, mas cada um vai trazer segundo aquilo que recebeu, segundo as dádivas que recebeu de Deus. Amém? Isso quer dizer dinheiro, isso quer dizer dons, isso quer dizer talentos. Ninguém vai aparecer diante de Deus de mãos vazias, queridos. Quando o anjo tocar a trombeta, tá certo? E para os irmãos, né, que falta nos cultos, né, se faltar 3 cultos e a trombeta tocar, você está enrolado. Me liga rápido, né, porque senão vai dar zebra esse negócio. Tá certo? Amém? Fala para o irmão do lado aí, né? Ó, irmão, você que está faltando mais de 3 cultos seguidos, toma cuidado. Se a trombeta tocar, dá zebra. Amém? Se você escutar uma trombeta diferente, você corre e liga para mim, para ver se dá tempo. É? Se der o culpado da caixa, já era. Tá certo? No momento eu não posso atender, estou sendo arrebatado. Amém? Após a tribulação, deixa o seu recado. Não é assim? Misericórdia, né? Queridos, mas então mata culto, não, fica firme, tá certo? Queridos, mas o que a palavra do Senhor de Deus nos diz, né? Que ninguém vai aparecer diante de Deus de mãos vazias. Se a trombeta tocar, você chegar no céu de mão vazia, queridos, já era, né? Você vai ficar para repescagem, tá certo? Por quê? A palavra do Senhor fala que cada um leve consigo, segundo as dádivas recebidas de Deus. Se Deus te deu algo, se Deus te deu um ministério, se Deus te deu um chamado, não menospreze aquilo que Deus te deu. Se Deus te deu condição financeira, se Deus te deu inteligência, se Deus te deu força, né, para trabalhar, tá certo? Não menospreze aquilo que Deus te deu. Antes disso, honra ao Senhor, né, acima de todas as coisas e tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida, e Deus vai te dar infinitamente mais, amém? Queridos, a palavra do Senhor fala que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, amém? Quem crê nisso? Levanta a sua mão e fala, eu creio na palavra de Deus. Fica de pé comigo, vamos orar nesse momento.